de animação. Pessoal, eu concordo que muitas pessoas não têm bom senso, não tem. Mas quando o brasileiro escuta a palavra praia, tem que ter música, tem que ter animação. Mas vem cá, por que não fazem uma lei proibindo aqueles vendedores ambulantes que ficam na rua o tempo todo te oferecendo as coisas? Quando você vai passear em Lisboa, você sempre é abordado por pessoas vendendo coisas que eu não posso falar aqui. E por que não proíbem isso? Tem tanta coisa para ser proibida, mas escolheram tirar a alegria do brasileiro de outras pessoas que também gostam de música na praia. Antes da minha opinião sobre o vídeo... Fala, Curupiras! E aí, tudo bom com vocês? Estou de volta, Vini Reage. Vamos reagir ao vídeo? Vou reagir, brasileiro quer impor regras em Portugal. Depois eu vou pôr um título também. Mas vou reagir ao vídeo do Fábio, nosso amigo. Fala, PG! PG em Portugal. Não sou amigo do Fábio, mas conheço o Fábio, conheci a esposa do Fábio, trabalhamos na mesma empresa, enfim. Agora o Fábio está aí com o seu canal de sucesso. Desejo mais de milhões de sucesso para ele, assim como eu estou começando com o meu Vini Reage. E eu achei interessante, que eu tenho algumas opiniões sobre esse tema que o Fábio trouxe. Então vamos assistir o Fábio, vamos reagir ao Fábio, reagindo a uma situação ridícula. Já vou dizer de antemão para vocês, que é de deixar a gente de boca aberta com certas situações, com coisas que brasileiros fazem ao redor do mundo, né? E nos deixam nós brasileiros envergonhados, e neste caso não seria diferente. É claro que o Fábio vai discordar de algumas coisas e eu vou discordar de outras. Vamos ver se a gente concorda com o Fábio, se a gente discorda do Fábio, se a gente concorda com o cidadão aí que tá falando essas barbaridades, se a gente discorda dele. Vamos lá, vamos ver quem a gente defende, ou não estamos aqui para defender, mas estamos aqui para nos colocar, nos posicionar. Então vamos lá. Eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que chegaram aqui no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fábio, moro há 5 anos em Portugal com a minha esposa. Estamos de aproveitar a apresentação do Fábio, eu sou o Vini, moro há 5 anos em Portugal, e agradecer também aos meus novos inscritos. Meu canal vem crescendo aos pouquinhos, e foi isso que me fez voltar a reagir. Eu tinha parado um tempo, claro que por saúde, por motivos pessoais, de força maior, e tô voltando agora com esses vídeos interessantes aqui do meu amigo Fábio e de alguns outros que estão aí na ponta da agulha para reagir. Então vamos lá reagir. Aproveita que você chegou aqui de paraquedas, ou de ônibus, ou de caicai, e já se inscreve, já curte, já comenta, já dá o like e vem participar desse meu debate. Dá o teu ponto de vista, dá a tua opinião, sempre falando de uma coisa muito importante. Muito respeito. Podemos divergir, mas podemos coexistir numa sociedade onde exista respeito mútuo, entendeu? Você não precisa concordar comigo, mas você precisa me respeitar da mesma forma que eu com você. E vamos lá. Passagem aqui no Brasil, e não é porque estamos no Brasil que não vamos acabar falando sobre Portugal ou sobre o que acontece aí pro lado da Europa, principalmente do que se diz respeito a brasileiro fazendo coisa errada em Portugal. Então, para você que é novo aqui no canal, tá chegando aqui agora, deixa aquele famoso like, isso ajuda demais o canal. E para você que não é inscrito, dê uma oportunidade pra gente e se inscreve no canal. Bora à pauta do vídeo. Primeiro ponto que eu queria ressaltar aí a respeito desse vídeo, eu fiz umas anotações aqui. Esse influenciador, ele falou assim: muitas pessoas não têm bom senso. E não tem, mas tem que ter o mais, né? Quando o brasileiro escuta a palavra praia, tem que ter música, tem que ter animação. Aonde que isso é regra? Quer dizer então que o português ou o próprio brasileiro... Pois é, aonde que isso é regra? Quem disse que onde tem que ter praia, tem que ter som, tem que ter barulheira? Ok, isso é uma cultura do teu país, então você exerce essa zoeira, essa bagunça. Essa praia tem que ter música no teu país. A partir do momento que você está adentrado na casa do outro, você bateu na porta, que te abriram a porta, te deram seja bem-vindo, e você entra, você senta e escuta a história do dono da casa. Você respeita. Você chegar querendo impor, querendo colocar regras, querendo dizer agora eu estou aqui, quem manda sou eu, está equivocado. Um cabra deste, com um pensamento deste, tem que ser colocado de volta num ônibus e tem que ser mandado de volta para aprender mais um pouquinho a ser humilde, né? Que vai estar na praia em Portugal, ou então, independente de onde seja, é obrigado a estar escutando um funk aqui de um lado, um axé do outro, um rock do outro. Eu gostava de ouvir música no Brasil, eu achava interessante, eu achava que era aquilo, era aquela cultura, eu vivia no Brasil e eu gostava de ir pra praia e ouvir a cada 10 metros um carro com seus alto-falantes gigantescos virado para a praia que a gente não podia nem conversar. Eu estou hoje em Portugal, vim para Portugal, passei a frequentar as praias de Portugal e vi que aqui não tem isso. E que o pouco que tem, ou tinha, porque como ele diz aí na mesma nova lei, agora é 4.000 euros de multa, se for pego com caixas de música, alto-falante na praia,
eu passei a gostar. É muito gostoso. Então, eu passei a me incomodar com a música dos outros. Então, pra você ver, eu era acostumado com a barulheira das praias no Brasil, vim para Portugal e passei a viver esse silêncio, essa paz que a gente vai pra praia, que a gente encontra, na verdade, que é a lógica de você ir pra praia para um relaxamento. A gente vai pra praia no intuito de relaxar, eu vi o barulho das ondas, de pássaros e é o máximo. Mas eu já estava acostumado, eu adentrei as praias do Brasil quando eu tive acesso e eu vi que aquele era o cenário, então eu vivi aquilo. Hoje eu vivo um cenário de praia diferente. Então quando eu vejo uma música alta, ou em casa, ou em carro de som, carro com som na rua, hoje também me incomoda profundamente, e isso nunca me incomodou. Mas eu vivo uma realidade, eu vivo uma cultura hoje que não gosta disso, que vive a cultura do silêncio, e eu passei a me adaptar e passei a gostar disso também. Ouviu falar o influenciador? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui rápida. De repente, eu acho que você não sabe ainda. Vou te apresentar. Sabe o que é isso? Prazer, fone de ouvido. Então, meu amigo, se você quer escutar... Quando a gente vai na praia aqui em Portugal, a gente vê as pessoas com seus fones de ouvido no seu celular ouvindo suas músicas mesmo. A gente ouvia quando a gente ouvia algum barulhinho de algum alto-falante, de alguma cartinha de música, era o brasileiro mesmo. O brasileiro gosta disso, gosta. Vamos respeitar. Mas desde que ele atue na área propícia para isso, que seja só ele, que sejam só os brasileiros curtindo e usufruindo daquele momento, pode até ouvir sua música alta, mas a partir do momento que ultrapassa as suas paredes, as suas portas, os seus vidros, para incomodar o próximo, eu acho que tem que um pouco de bom senso mesmo, ou muito bom senso, é muito importante. Escutar sua bendita da sua música, você acha que você tem o direito, e você tem o direito de escutar sua música, mas desde que você não importune e não atrapalhe os outros. A segunda pauta que ele disse, e aí ele já estava querendo, como assim se dizer, né? Quer dizer que um erro acaba justificando o outro. Ele acabou falando de algo errado que acaba acontecendo nos centros aí de Lisboa. Ele fala que é aquelas pessoas abordando a pessoa lá no porto, já vi, oferecendo droga. Eu falei, mas isso aí é outra história. E aí realmente não se justifica um erro cometendo outro, ou não se encobre um erro fazendo outro, ou não vai virar palhaçada. E outra, o cara tá ali, ele tá cometendo o erro dele, e você está ali para criticar o erro dele e não para fazer uma coisa maior, superior, igual a ele. Erro é erro e não existe justificativa. Está falando do assunto. E não tá falando de coisas que vendem na rua, é uma coisa, barulho em praia, barulho em carro, barulho em casa é outra. Respeitar a casa do outro, tá falando disso. Principalmente de Lisboa, que acredito eu é onde ele se encontra. Em Porto também eu sei que também tem. Mas desde quando, cara, um erro justifica o outro? Já que você é um grande influenciador aí em Portugal, por que você não faz um tipo de conteúdo desse jeito? A partir do momento que você tá migrando, você tem que estar respeitando a cultura local e os costumes locais. E o que deu a entender aí nesse vídeo curto seu que você fez é que simplesmente o português ele tem que se adequar aos costumes brasileiros. Cara, onde isso? E a terceira pauta que para mim que acho que é a mais importante. Aí ele diz o seguinte, mas o governo decide tirar a alegria do brasileiro e de outras pessoas que gostam de música. Como se a alegria do brasileiro fosse viver sempre só ouvindo música, né? E que se for, isso seja todos os brasileiros. Não. Eu gosto do silêncio, eu aprendi a gostar, aprendi a apreciar o silêncio, e eu aprendi e ter o bom senso de respeitar a regra, a casa dos outros, as regras dos países dos outros. Quando a gente vai para o país dos outros, a gente vai para lá disposto a aprender, não vai para lá impor a sua mal educação ou vestir o outro com a sua carapuça, como se todos fossem obrigados a ouvir você arrotar a hora que você quer, você peidar a hora que você quer, gritar na hora que você quer, sendo que você está na casa dos outros. E aí acaba nos colocando em situação generalizada, como se todos fossem da mesma, como se todos gostassem de carnaval, como se todos gostassem de futebol, como se todos gostassem de samba, e não é assim. Cada ser humano tem um gosto, as pessoas têm seus gostos, têm suas prioridades, têm suas preferências, não é porque um gosta do vermelho e que o outro vai gostar também, entende isso? Então, já que você gosta tanto de música e você está tão incomodado que o governo português está tirando a sua regalia, já ouviu falar no aeroporto de Lisboa? Você já ouviu falar no aeroporto de Porto? Pega o avião e volta, cara. Aqui o que você vai mais ver nas praias aqui do Brasil é isso. Barraca sim, barraca não, um abençoado, para não falar uma outra palavra. As barracas eu acho legal, os quiosques, eu sinto falta, é bom ter uma opção de compras, de alimentos, de bebidas, eu acho interessante, não seria ruim que se tivesse aqui também. Claro que aqui não tem, nós acostumamos a levar o nosso lanche, a levar o nosso piquenique para as praias aqui de Portugal. Se fosse igual no Brasil, como é no Brasil, eu não acho ruim. O problema do Brasil não é as barracas, não é as vendas do povo sobrevivendo, do povo fazendo sua vida, não é isso.
O problema do Brasil não é esse. O erro da praia não é esse. Se tivesse aqui também não seria o erro. O erro é você chegar num país que não é o seu, você adentrar a casa dos outros e você querer impor os seus hábitos, os seus costumes, que não é generalizado, porque não são todos os brasileiros que gostam das mesmas coisas. Não é porque eu sou brasileiro que eu gosto de outro brasileiro, ou porque eu aceito outro brasileiro, ou porque eu concordo com o comportamento ou mau comportamento de outros brasileiros. Não, eu sou brasileiro também, e tenho as minhas preferências, tenho os meus costumes, tenho a minha educação, tenho as minhas preferências e tenho as minhas discordâncias. Não concordo e pronto. Uma desgraça dessa de uma JBL do lado, escutando música. Eu não cheguei nem no auge do verão aqui no Brasil. Eu cheguei praticamente no final do verão aqui no Brasil. Cara, horrível. Horrível ter que ir pra uma praia e você não conseguir escutar o barulho do mar. Por quê? Porque tem... Pois é, eu gostava. Quando eu tava no Brasil, é o que eu falei. Quando eu tava no Brasil, eu gostava de chegar e ouvir música. Eu ouvir barulheira. Mal você podia conversar? Mal você podia conversar. Mas eu gostava. Era cultural, era geral. Quem não gostava dessas praias procurava outras mais tranquilas, porque existe. O litoral brasileiro é gigantesco, ele existem praias com muito barulho e praias que não tem esse tipo de barulho. Por exemplo, eu frequentava praias com muito barulho, frequentava praias que também não tinham ambulantes, porque existe também. Não são todas as praias brasileiras que existe carro de som ligado, que existe quiosques. Eu frequentei praias no litoral norte, que eram maravilhosas e não tinham vendedores ambulantes, não tinha carro de som ligado. Então existem os dois tipos para todos os gostos. Cada pessoa procura o que lhe agrada, o que lhe convém, mas não podemos enfiar na goela abaixo dos outros o que você acha que é bom para você, que tem que ser bom para os outros. Um abençoado, para não falar uma outra coisa, ou como eu aprendi com um português, tem um aleijado do meu lado, escutando com uma JBL, escutando um funk. Aí tem um outro, duas barraquinhas do lado, escutando uma sofrência. Aí tem outro, duas barraquinhas pro lado, escutando um rock and roll. Quer dizer, você não escuta absolutamente nada, porque cada um quer ter um som mais alto do que o outro, e é a coisa mais normal do mundo. Aí me chega um influenciador grande aí de Portugal, em uma das plataformas ele é muito grande, e me solta uma pérola dessa, que, pô, o brasileiro quando escuta a palavra praia, é praticamente a mesma coisa que música. Pode ser, não tem problema que o brasileiro escute a palavra praia e automaticamente ele linke isso a músicas. Mas ele tem que entender que ele não está no país dele, ele não está no habitat dele, ele não está na casa dele. Então, por mais que eu goste, eu amo vatapá. Eu adoro acarajé, mas eu sei que aqui em Portugal não tem. Então, para eu comer acarajé, para eu comer vatapá, eu vou ter que ir para o Brasil, vou ter que ir especificamente para a Bahia, onde tem os melhores acarajés e os melhores vatapá do Brasil. Então eu não posso chegar aqui em Portugal e querer achar acarajé e vatapá em todas essas esquinas, e mesmo que eu achasse ou que eu passe a produzir, eu querer que todo mundo goste, passe a gostar daquilo porque eu trouxe, porque eu gosto, porque é do Brasil, entende? Eu disse no meu último vídeo, tem certos tipos de coisa que eu escuto de brasileiro, cara, que chega a dar nojo. Pra você que não viu ainda o nosso último vídeo, super recomendo, vou estar deixando aqui no card final. Eu tinha restrição a brasileiro quando eu cheguei aqui, porque eu ouvia muito o discurso de não se mistura, não se mistura, não se mistura, porque você não vai ser bem visto. Mas ao passar do tempo, eu passei a olhar o brasileiro de uma forma diferente. Há alguns brasileiros. Eu estava generalizando todos os brasileiros e colocando num pacote só. Mas eu passei a conviver com alguns brasileiros, assim como eles passaram a conviver comigo, a gente viu que não. Que são pessoas... As pessoas que estão aqui tinham um propósito, quer trabalhar, que são pessoas civilizadas, são pessoas que não querem atrapalhar a vida de ninguém, são pessoas que não querem tomar o lugar de ninguém, são pessoas que não querem pôr a sua metodologia, pôr o seu estilo de vida goela abaixo dos outros. Não, eu conheci pessoas, então eu vi que cada pessoa tem suas histórias diferentes, tem suas particularidades. Nós não podemos generalizar todos os brasileiros, porque tem os bagunceiros, porque tem os bandoleiros que todos querem a mesma coisa, que todos vieram pelo mesmo objetivo. Não, isso é um erro. Temos que separar o joio do trigo. É muito importante. As pérolas que os brasileiros acabam soltando, ou melhor, as pérolas que os brasileiros acabam fazendo. As pérolas que alguns brasileiros, é o que a gente fala, as pérolas que os brasileiros, nós estamos nos incluindo nisso. Então, nós não podemos generalizar nas palavras. As pérolas que os brasileiros acabam fazendo, as pérolas que alguns brasileiros fazem. As coisas erradas, as escolhas equivocadas que alguns brasileiros fazem. Ou por falta de maturidade, ou por burrice, ou por desinteligência. Eu não sei, essas pessoas precisam aprender. Ou não dá para você olhar para a cara de uma pessoa e dizer qual é o caráter. Por desvio de caráter, por muitas razões, são muitas camadas aí, entende? Em Portugal, e o quanto isso acaba denegrindo, principalmente a nossa... Eu acho que não usa mais a palavra denegrir no Brasil, né?
Eu vou pesquisar para vocês para falar em algum vídeo, mas acho que a palavra denegrir não se usa mais, porque se eu não me engano é racismo. É racista. Tem uma professora que discorda disso. Tem uma professora que tem vários seguidores nas redes sociais aí, a Cíntia Chagas, que ela fala da língua portuguesa, ela disse, não, denegrir não tem nada a ver com cor, com etnia, com pele, com melanina, né? Tem a ver com tirar. Ela explica muito bem o que é, mas se eu não me engano, no Brasil, denegrir não se usa mais. Eu acho que a palavra denegrir não se usa mais. Isso mesmo. Porque denegrir é um termo racista. É possível deixar de utilizar a palavra denegrir e trocá-la por depreciar. Né? Então, difamar, manchar ou prejudicar de acordo com o texto. Acho que parece que denegrir é um termo racista. Então você tem que trocar essa palavra aí. Por depreciar, difamar, enfim, essas coisas, né? Essa imagem que tá em Portugal e da galera que está em Portugal, ou melhor, da galera que está em Portugal querendo fazer só o correto. E o quanto que isso mancha a nossa imagem. E eu tô pensando seriamente aqui no canal, que eu gostaria de que você deixasse aqui nos comentários finais aqui. Eu recebi muito relato no nosso último vídeo que isso não tá acontecendo só em Portugal. Eu recebi relato de gente na Inglaterra, eu recebi relato de gente... Mas a falta de educação não é restrita. Ela não está linkada apenas a Portugal. Ela está linkada aonde existem pessoas mal educadas, onde existem pessoas que gostam de quebrar regras e acham que isso que não existe uma exceção. Como eu digo de novo, não podemos generalizar. Existem pessoas mal educadas, portuguesas, francesas, inglesas, americanas, italianas. Existem pessoas mal educadas, pessoas que gostam de quebrar as regras, pessoas que não gostam de seguir regras. Isso não é uma exclusividade dos brasileiros. Nós estamos analisando comportamentos e falas de um brasileiro em relação ao país que ele vive, que ele gosta de quebrar regras, que ele não concorda com os termos de se adequar ao novo país, entende? Nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Eu estou pensando seriamente em não só focar em Portugal a respeito disso. Eu acabar pegando outros tipos de problemas que brasileiros acabam fazendo também em outros países e, cara, mostrar. E literalmente mostrar, Fábio, mas você só está mostrando um lado negativo da coisa? Não. Se você abrir aqui o meu canal, você vai ver também o lado bom do brasileiro, que também tem. Eu não vou ser hipócrita de dizer que são todos, como eu também vivo enfatizando, tem o seu brasileiro bom também que vai para Portugal e vai para trabalhar, vai para ser uma pessoa séria, literalmente para crescer na vida, como também vai se tranqueira essas curvas de rio para aí também, só para acabar atrapalhando a nossa imagem, infelizmente. Para mostrar pra galera. Porque tem também a parte a gente não tá aqui só para criticar, a gente não tá aqui só para dizer que o brasileiro é ruim, a gente não tá aqui para apontar o dedo, como dizem os portugueses. Vocês brasileiros falam muito mal do país de vocês. Não, nós aceitamos as coisas erradas. Nós temos o conhecimento, o entendimento de que o nosso Brasil tem muitas falhas, de que o nosso país tem muitos erros que precisavam ser corrigidos. Assim como qualquer país do mundo tem os seus defeitos, tem os seus déficits, tem as suas mazelas, né, que precisam ser consertadas. Quando a gente fala de brasileiro, é que a gente não gostaria que um brasileiro trouxesse isso como via de regra para outro país em que todos nós entramos no mesmo pacote. Porque as pessoas quando veem, quando presenciam, e ainda mais pessoas que falam na internet, que tem um canal, que seja um influenciador poderoso, como o Fábio está dizendo que esse que tem muitos seguidores, ele acaba influenciando, ele acaba ditando algumas regras, ou enganando as pessoas a entender como regra única, como via de mão única, como todos são iguais, como todos pensam da mesma forma, como todos querem fazer a mesma coisa, como todos gostam da mesma coisa. Na verdade não é assim. Somos seres humanos individuais, cada um com suas características particulares, né? O quanto que não sou só eu como brasileiro que fica indignado quando um BR vai para fora e acaba fazendo coisa errada. Sim, tem uma comunidade grande também que também está indignada. Beleza? Então vou estar deixando aqui nos cards finais aí a respeito desse vídeo. E se você gostar desse tipo de conteúdo, curta, compartilha, deixa aquele famoso like, isso ajuda demais o canal. Hoje gravando dentro de casa porque o tempinho tá meio feio. Dá preguiça mesmo, é bom gravar dentro de casa. Às vezes a gente sai. Meu React. Tô querendo focalizar o meu canal no React, então provavelmente eu vou gravar vídeo só dentro de casa.
Caso tenha algo interessante que eu esteja na rua, que eu acho interessante e relevante trazer pro canal, é claro que eu vou fazer um vlogzinho e vou trazer. Mas é muito bom sentadinho na cadeira, fazendo aqui, reagindo às ideias dos outros, ao papo dos outros, reagindo à opinião dos outros, reagindo à cagada de outros, como esse influenciador aí. Mas é muito importante que as pessoas sejam inteligentes e elas saibam filtrar as coisas que elas assistem, as coisas que elas escutam, que elas tenham suas próprias opiniões, que elas tenham seus próprios filtros, que elas tenham seus próprios conhecimentos e que não aceitem tudo como verdade única e absoluta, porque na internet o que não existe é verdade única e absoluta. Existe vários viés ideológicos, étnicos, religiosos, comportamentais. Então não podemos nunca generalizar. É claro que a gente traz esses pontos, essas pessoas, essas colocações, essas pessoas que mais saltam os olhos das outras pessoas, mas para deixar bem claro que não concordamos por eu ser brasileiro, por o Fábio ser brasileiro, eu não concordo com tudo que o Fábio diz, eu não concordo, o Fábio também não deve concordar com tudo que eu digo, assim como nós não concordamos com as imposições ou com os questionamentos desse influenciador, que por ser influenciador está muito mal colocado, muito mal posicionado e mal intencionado no sentido de que ele achar que tudo que é bom para ele tem que ser bom para os outros têm que aceitar. Se nós estamos numa cultura, nós vamos viver a cultura do país que nós estamos vivendo, vamos aprender, vamos nos adequar. Quando a gente chega num país, o país não tem que se adequar a nós. Nós temos que nos adequar. A língua, a cultura, as características, a modos, a educação, nós temos a nossa, vamos agregar o que a gente tem de conhecimento para viver bem no país, viver tranquilo, respeitar os vizinhos, respeitar os colegas de trabalho, respeitar os colegas da sociedade. Vamos divergir, vamos convergir, mas vamos viver juntos numa sociedade democrática, onde cada um tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista, sem desrespeitar, mas o intuito de melhorar. Precisamos nos desconstruir. E agora a moda é viver em reconstrução. Então vamos cada dia aprender coisa nova. Como eu dizia, antigamente se usava muito o termo de na minha época. Na minha época era, hoje não cabe mais. O que cabia na minha época, hoje não cabe mais. Tudo bem que a minha época, a época é a que eu vivo, então hoje também é minha época. A diferença é que coisas que eu vivi no passado e que serviam hoje, elas não servem mais, hoje elas não têm mais utilidade. Inclusive da palavra que eu vi o Fábio falando aqui, que eu fui ver, que eu vejo, vou me atualizando e vejo que palavras que cabiam e que não tinham um significado ofensivo, racista, religioso, moral, hoje tem. Éticos, hoje tem. Então hoje eu passo a olhar e a aprender, entender e não replicar coisas que não servem para os dias de hoje atuais. Mas é isso. Como o Fábio disse, se inscreve, curte, comenta, vem participar, dá sua opinião. Sempre muito respeito ao Fábio, respeito até ao outro que saiu um pouco da linha na nossa visão, porque na visão dele ele tá correto. Mas é isso aí, se inscreve, curte, comenta, dá o like, me segue no Instagram, no @ViniPortugal e tamo junto. Aqui é Vini Reage, tá? O mar está em ressaca aqui no Brasil e o bicho tá pegando, beleza?